Fala rapaziada, tudo bem? Bora aí para mais um vídeo de direito administrativo. Hoje o tema é organização administrativa e nós vamos ver basicamente o que é administração pública direta e indireta. Administração pública direta vai ser só essa aula que a gente vai falar. E a administração pública indireta, a gente vai quebrar ela em alguns outros vídeos, porque tem coisas importantes para falar dentro de cada pessoa jurídica que faz parte da administração pública indireta. E alguns conceitos básicos aqui da organização administrativa. Antes, esse é o livro aqui que eu tinha comentado no final do último vídeo, que é o livro que eu utilizo para pegar questões aqui para os slides e também para estudar. Então, ele é gabaritado, todas as questões comentadas, basicamente tem de todas as matérias possíveis, assim, e para direito administrativo ele tem muitas questões bem legais. Bom, vamos começar então. Deixa eu ver se eu consigo deixar meu vídeo um pouco maior. Pode ser, né? Fica um pouco melhor. Qualquer coisa eu diminuo depois. Bom, administração pública direta. Antes da gente passar lá quais são as pessoas, o que ela faz, coloquei dois conceitos que o José Carvalho Filho tem no livro. Um é dele, um é do José Maria Madeira. O primeiro, que é o conceito dele, ele diz assim: a administração pública direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. E o segundo conceito, a administração pública é, ao mesmo tempo, a titular e a executora do serviço. Então vamos lá, o que esses dois conceitos estão nos dizendo em conjunto? A administração pública direta é aquela que é titular de determinado serviço e ela mesma vai executar essa competência dela. Aí, dentro das pessoas federativas que nós vamos ver agora, existem vários órgãos. Todos esses órgãos que estão dentro dessas pessoas federativas também fazem parte da administração pública direta. Para você lembrar assim, na dúvida, pensa... isso aqui é uma função do Estado, o Estado que tem que estar prestando isso mesmo para o cidadão diretamente, então é a administração pública direta. Por isso que se fala que a centralização é inerente, porque são serviços e competências que são inerentes à função do Estado. Daí, quando eu falo em Estado, remeta-se à União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eu coloquei aqui artigos 18 ao 32 da Constituição Federal, porque eles têm todas as competências, a forma que vai ter que se organizar, os bens que fazem parte desses entes, que juntos formam a Federação Brasileira. Então, tudo que está ali é administração pública direta, aquelas competências são todos... não só competências, são também deveres da administração pública direta. Vamos jogar um pouco aqui para cima. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distritos Federais e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição Federal. Esse conceito aqui, basicamente, o artigo 18 da Constituição, ele representa o que é a administração pública direta. E daí é legal, só para reforçar até aquela questão do que é federação, Estado, não sei o que, são entes autônomos e juntos formam um Estado federal soberano, beleza? A administração pública direta é formada por entes políticos. E isso se dá porque a fonte, o porquê existe Estado, por que existe a União, por que existem municípios. Numa forma bem literal aqui, é porque a Constituição manda, porque a Constituição expressa que tem a União e que a União é composta por tais bens, que a União é competente para legislar sobre tais matérias, e isso se aplica para estados e municípios. Então são entes políticos, entes do Estado, que
a gente vai ver a diferença para a administração indireta, não são técnicos. Por que não são administrativos? Por que eles não são eminentemente administrativos? Porque eles não estão recebendo uma atribuição de lei, nem recebendo uma delegação de um ente público para exercer uma matéria. As competências da administração direta estão na Constituição, diferentemente da administração indireta, que ela recebe a função, a competência, por delegação da administração direta, para exercer isso nos termos da lei, nos termos do que for estabelecido pela administração direta. Então, por isso que se fala que a administração indireta é formada por entes administrativos e não políticos. O regime jurídico de todos esses entes aqui, Estado Federal, Município e União, regime jurídico de direito público. Quando a gente for estudar melhor, um pouco mais até as pessoas jurídicas da administração indireta, a gente vai ver certinho o que é regime jurídico de direito público e o que isso implica, mas no momento não é importante. E a fonte é a Constituição Federal, ela que expressa quais são esses entes. A administração direta, né, eu coloquei a composição que o José Carvalho Filho traz no livro dele, que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar como que ela se organiza. Na esfera federal, você tem no Poder Executivo a Presidência da República, né, o cargo mais elevado do Poder Executivo na nossa federação, e os ministérios. Na presidência se agregam vários órgãos, estão dentro da presidência, tá? Casa Civil e Secretaria de assessoramento, alguns tidos como essenciais, de assessoramento imediato e de consulta. Os ministérios são órgãos administrativos de grande porte, cada um com uma área respectiva de atuação. O Ministério da Fazenda cuida da economia, o Ministério da Segurança Pública cuida de segurança pública, por exemplo. E dentro de cada um existem centenas de outros órgãos, como órgãos de assessoramento e secretaria também. Mas eles todos estão dentro dos ministérios e fazem parte do Poder Executivo Federal. Com relação ao Legislativo e Judiciário, em âmbito federal, tem estrutura orgânica definida em atos de organização administrativa, e isso acaba se refletindo também na esfera estadual. Não vem ao caso aqui ficar delimitando os legislativos e judiciários, então nem vou entrar nesse mérito. Até porque é uma questão mais de constitucional, né? Vamos lá, esfera estadual. Princípio da simetria. Tem a presidência, aqui você vai ter a governadoria. O princípio da simetria eu forcei um pouco, porque quando ele diz que determinadas regras se aplicam também. Aqui é uma questão de organização, mas você consegue lembrar, né? Tem a presidência em âmbito federal. O que vai ter no âmbito estadual? Uma presidência, que é a governadoria. Governadoria de Estado, órgãos de assessoria e secretarias estaduais, que seriam equivalentes, né, aos ministérios em âmbito federal, com também vários órgãos que os compõem. Esfera municipal tem a sua presidência, a sua governadoria, que é a sua prefeitura, eventuais órgãos de assessoria, secretarias municipais e órgãos que as compõem. Não tem judiciário próprio. O município não tem judiciário, mas possui legislativo, que é a Câmara Municipal. Com relação ao Distrito Federal, a última pessoa jurídica de direito público da administração direta, ele se assemelha aos estados, mas é importante destacar aqui que o Distrito Federal acaba tendo uma competência eclética, né? Ele acaba assumindo algumas competências tanto dos municípios quanto dos estados. Mas ele se assemelha mais aos estados porque ele não possui uma prefeitura, ele possui uma governadoria, órgãos de assessoria e secretarias. E ele possui um legislativo, que não é chamado de Câmara Municipal, é chamado de Câmara Legislativa. Beleza, administração indireta, aumentar mais um pouquinho aqui de volta. Conceitos, de novo, e depois a gente vê os entes que fazem parte. Dois conceitos do José Carvalho Filho. Primeiro, conjunto de pessoas administrativas que, vinculadas à respectiva administração direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades administrativas de forma descentralizada. Tais pessoas não estão soltas no universo administrativo. Ao contrário, ligam-se elas por ela de vinculação às pessoas políticas da federação, nas quais está a respectiva administração direta. O que ele está falando aqui? As pessoas jurídicas
que fazem parte da administração indireta, elas não estão simplesmente largadas, não foram criadas e assim, façam o que vocês bem entenderem. Cara, quase quebrei a luminária aqui. Façam o que vocês bem entenderem, vocês não estão vinculadas a nada, vocês têm uma soberania total. Não. Elas estão intimamente ligadas e conexas à administração pública direta. Detalhe, não é uma relação de hierarquia, é uma relação de cooperação. É o mesmo tipo de relação que se dá entre Estado, União, Distrito Federal e municípios. Não existe uma hierarquia entre eles, existe uma cooperação entre os entes. Por mais que se entenda que exista uma prevalência de interesses do âmbito federal sobre o âmbito estadual e sobre o âmbito municipal, respectivamente. Mas hierarquia não existe. Então, a administração indireta tem o objetivo de desempenhar aquelas atividades que foram descentralizadas pela administração direta. Daí aqui, diferentemente da administração direta, que tem como inerente a centralização, ela tem aquilo já com ela, então ela simplesmente vai executar o que é dela. A administração indireta não, ela é descentralizada da administração direta e ela vai exercer de forma descentralizada aquilo que ela recebeu enquanto atribuição. Possui entes administrativos, por esse motivo eles vão estar exercendo uma função bem administrativa mesmo, bem concreta nesse sentido de receber uma delegação, receber uma função de algo e exercer aquilo. Essa é a tua função. Tua função não é de ficar estabelecendo diretrizes, políticas públicas. Não, isso é da administração direta, que também vai ter atividades e funções para executar diretamente, mas ela vai exercer essa função política de Estado mesmo, até porque município, Estado, Distrito Federal e União são os nossos representantes, né? Ninguém aqui vai voltar a ser representado por uma empresa pública, sociedade de economia mista. Se pensar nesse raciocínio, acho que fica um pouco mais fácil de entender essa diferença entre ente político e entre ente administrativo. Porque enquanto na administração direta a gente está falando em Estado, federal, blá blá blá, na administração indireta a gente tem as fundações públicas, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que essas pessoas jurídicas fazem? Prestam serviços públicos, executam obras, enfim, funções administrativas. Em nenhum momento você vai ver uma empresa pública, uma Correios da Vida, uma sociedade de economia mista como a Petrobras, recolhendo tributos, estabelecendo diretrizes orçamentárias, construindo um hospital. Isso é função de ente político. Tá? Então aqui fica bem clara a diferença. Acho que facilitou um pouco. Regime jurídico. Diferentemente da administração direta, que tem um regime jurídico sempre de direito público, a administração indireta ela tem um regime jurídico que chamam também de específico ou próprio, porque dependendo da pessoa jurídica, ela vai ter um regime jurídico diferente. E aqui, quando eu falo dependendo, eu não entendo porque parece que ficam fazendo um suspense em livro e coisa. A única pessoa de direito público da administração indireta são as autarquias, porque as fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública são todas pessoas jurídicas de direito privado. Então, por isso que não dá para conceituar como regime de direito privado, porque tem as autarquias. Mas também não é de direito público, porque você tem 3 pessoas jurídicas de direito privado. Eles dão um nome de próprio, específico, eclético, né, que gostam de chamar misto, sei lá. Fonte é a lei. A lei vai criar as autarquias, como que está aqui no dispositivo da Constituição Federal, cria a autarquia, autoriza a instituição de sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública. E neste último caso, das fundações, vai ter uma lei complementar que vai regular o funcionamento dela, as áreas de atuação dela. Alguns pontos que eu acho legal destacar, porque podem eventualmente cair em prova. Essa lei que autoriza a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista se entende, entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se ela
prevê também a autorização para a criação de subsidiárias, que você não vai precisar ficar tendo uma lei específica autorizadora para cada criação de subsidiária vinculada a esses entes. Se a lei ali já está autorizando, cria livremente. E também tem uma discussão doutrinária que cabe destacar, que é a questão aqui da fundação. Ela seria criada por uma lei específica, lei ordinária. Lembrando, né, quando a Constituição não fala que a lei complementar é lei ordinária, cabendo a lei complementar definir as áreas de atuação dela. Gente, o quórum, o procedimento de lei complementar é mais difícil, mais complexo do que de lei ordinária. Então se questiona assim que não tem muito sentido você criar uma entidade por uma lei de fraca, digamos assim, tranquilo, de ser criada, e depois ter que definir a área de atuação dela por uma lei um pouco mais complicada, né, que teria um procedimento mais complexo. Então tem essa discussão que fala que não precisa, que pode ser por lei ordinária mesmo, mas só para destacar, né? E daí, lógico, a administração indireta, já que ela está exercendo atividades que são de titularidade primária da administração direta, está recebendo isso por delegação, ela vai ficar sujeita ao controle, à fiscalização da administração direta. Eu estava vendo uma videoaula que eu achei bem legal, que o cara dá um exemplo bem assim, um professor, depois eu vejo o nome dele até para dar os créditos. Ele fala assim, você está na tua casa e você tem que, limpar a tua casa, manter ela em ordem, você é o titular disso, porque a casa é tua. Mas você percebe que junto com o teu trabalho, com o estudo, não está dando conta. Então você vai transferir essa atividade para um empregado, para uma empregada doméstica. Só que, por mais que você tenha transferido essa atividade, você vai sempre estar com o olho em cima. Porque a titularidade, a casa, ainda é sua. Então, eventualmente, se você vê que não está limpando, que está dando pitaco em coisas que não deveria e coisas assim, você pode sim atuar com alguma interferência. Isso a gente vai ver melhor, como também está essa interferência. Então, mas no momento só para ter essa noção. Daí aqui, para quem gosta de esqueminha e coisa de concurso e etc., peguei esse esquema aí de videoaula. Acho que, para ser honesto, acho que ele é até comum. Outros professores devem falar ele, enfim, mas ele é legal. Que é assim, eu vou adaptar ele porque normalmente falam de uma outra forma. Imaginem que vocês, para calouro, que está entrando agora na faculdade e está tenso, quer saber se pode entrar numa chopada porque ainda é menor, se pode em jogos jurídicos, fica nervoso no intervalo, não sabe se vai na cantina, se fica na sala, se fica ali na banca, ali para o pessoal da PUC sabe do que eu estou falando. E daí você vai chegar lá enquanto um bom veterano e vai falar, calma, cara, não precisa ter medo. É só uma fase. Isso vai passar. É o mais do começo da tua faculdade mesmo que você fica com esse medo, com esse receio. Mas é só uma fase. Todo mundo já foi calouro, todo mundo já esteve lá. Mas fica tranquilo. Esse medo vai passar. É só uma fase. E daí essa é a pegadinha do malandro que tem aqui para você lembrar. Medo e fase. Medo. Município, Estado, Distrito Federal, União. Todas as pessoas jurídicas de direito público. Por isso que eu grifei em amarelo. Fazem parte da administração pública direta. E não precisa ficar com medo, é só uma fase. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Grifei apenas a autarquia em amarelo, porque só ela é pessoa jurídica de direito público. Vamos lá. Isso aqui eu deixei para o final, até em algumas aulas que eu vi, isso fica no começo, mas às vezes sem o contexto pode ficar um pouco difícil de entender, então eu achei legal deixar no final mesmo. Eu fiquei falando em órgão e o órgão que faz parte da mesma pessoa, não sei o que, mas o que é órgão mesmo? O órgão é uma repartição interna necessária, precisa ter órgão para a pessoa jurídica conseguir exercer as atividades dela e se organizar bem. E ele simplesmente é um espelho da pessoa jurídica a qual ele está submetido. O órgão, ele, segundo a teoria do Otto G, que é a teoria do órgão, que sempre colocam em livro de administrativo funcional e certamente falam em aula, o Otto, ele compara os órgãos à pessoa humana. Você tem um corpo, né? Eu,
marco, tenho meu corpo e eu tenho meus órgãos. Por exemplo, tenho pulmões. E quando eu respiro, meus pulmões estão fazendo um movimento dentro de mim, sabe? Eles ainda fazem parte da minha pessoa. Se eu quiser parar de respirar agora, eu vou conseguir parar de respirar. Eu estou comandando o meu órgão. Lógico, eu não vou conseguir ficar sem respirar para sempre. É só um exemplinho aqui para facilitar. Mas eu controlo o princípio da imputação volitiva. Os atos dos meus órgãos respondem, eu que vou responder pelos atos dos meus órgãos, porque eles estão dentro de mim. E aqui eu vou puxar para o conceito de desconcentração antes, porque a desconcentração, por isso que eu grifei o O de órgãos, é quando você se desmembra para propiciar uma melhoria na sua organização estrutural. Então, um exemplo bobo assim, um professor está lá coordenando a sala é uma pessoa, uma única pessoa, uma pessoa jurídica, não importa, aqui não vem ao caso se é direito público ou direito privado, e daí o professor fala bem assim, galera, não importa como vocês vão se organizar, mas eu quero que vocês me entreguem até o final da aula um parecer sobre 5 ADIs do STF de direito tributário. Daí a galera vai entrar em desespero e vai pensar, mano, a gente está em 50 pessoas, não adianta a gente querer fazer tudo uma ADI só todos nós. Vamos nos dividir aqui em 5 grupos e cada grupo vai estar fazendo o parecer. Esses grupos serão os órgãos, que no final teremos 5 pareceres e o professor vai falar assim, olha, turma, que é a pessoa jurídica, parabéns, vocês conseguiram entregar o trabalho. Então, esses órgãos fizeram o trabalho, vão dar, mas ainda continua sendo de responsabilidade da pessoa jurídica, da sala inteira. Eu pensei nesse exemplo agora, não sei se vai ajudar, mas para mim ficou legal. Daí a diferença. Centralização é aquilo lá da administração pública direta. Ela já tem as atividades que são intrinsecamente delas. Está centralizado já, é a função dela fazer isso. A descentralização é quando até o Ezinho ali vai para remeter para entidades. O Estado atua indiretamente delegando atividade para outras entidades, que seriam pessoas jurídicas. Então, não falem que órgão é entidade. Entidade está se assemelhando à pessoa jurídica. Porque quem recebe o exercício de uma atividade de forma descentralizada são as pessoas jurídicas da administração pública indireta. Tá? Então, elas estão fora do corpo da administração pública direta. Elas estão descentralizadas, vão receber, são entidades. Tá? Isso aqui, coloquei 2 questões super simples, só para a gente pegar bem o conteúdo. Deixar grandinha a câmera aqui para a gente resolver primeiro. Promotor de Justiça de Santa Catarina. A prova de 2016, se não me engano, esqueci de colocar o ano. Tem-se a descentralização da administração pública indireta. Descentralização administrativa quando atividades são distribuídas de um centro para setores periféricos ou de escalões superiores para escalões inferiores dentro da mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica. Enquanto na desconcentração administrativa transferem-se atividades a entes dotados de personalidade jurídica própria. Não. Ele simplesmente confundiu os 2 conceitos. A descentralização são para entes dotados de personalidade jurídica própria, para a administração pública indireta. Tem a transferência da atividade ou até da titularidade dela. E a desconcentração é quando a atividade é distribuída de um centro para escalões da mesma pessoa, que ainda é dentro da mesma pessoa. Não é de... A desconcentração não é de dentro para fora, é de dentro para dentro. A descentralização é totalmente de dentro para fora, tá? Então, que é a justificativa que os autores colocaram aqui. Por mais que a descentralização ocorra quando atividades são distribuídas de um centro para setores periféricos, até que dava para considerar certo,
a distribuição deve ocorrer de dentro para fora da pessoa jurídica que está descentralizando. Ministério Público do Mato Grosso, 2012. Qual a natureza jurídica da sociedade de economia mista? Tá? Daí essa aqui é super simples, né, pessoal? Direito privado, mas só para mostrar que sim, cai em concurso público do Ministério Público. Então, o esqueminha aqui, para quem às vezes tem dificuldade em lembrar, é legal. A gente vai ver algumas coisas que até ficam mais fáceis para entender e nem precisa de esquema, que é tipo, Petrobras e Correios, de certa forma, estão exercendo atividades da seara privada, então seria injusto elas estarem submetidas a tantos privilégios do direito público. Isso aqui já facilita para você não ter que ficar decorando esses esquemas, mas é um esquema legal. Enfim, a terceira aula foi disso. A partir do próximo vídeo, a gente vai ter aula específica sobre cada pessoa jurídica da administração pública indireta, tá? De administração pública direta a gente nem vai falar mais. Mas isso, espero que tenham gostado, tamo junto e boa noite. Valeu, depende do horário que vocês estiverem vendo. Valeu.